Judicast, o podcast do Judiciário Gaúcho. Olá, ouvinte! Você sabia que de janeiro a junho deste ano, o Brasil registrou mais de 1.900 doadores efetivos de órgãos? Esse é um número recorde de doações, quando comparado aos números do mesmo período dos últimos 10 anos. Essas doações possibilitaram a realização de mais de 4.300 transplantes. No nosso Judicast de hoje, vamos falar sobre um assunto que é um ato de nobreza, a doação de órgãos. Tereza Klein. Exatamente, Rafael Ferri. Mas antes de expandir o debate sobre o tema, a gente convida um personagem bem conhecido do público para trazer um importante recado. Se liguem nesse convite mais do que especial. Eu sou o guri de Uruguaiana e todo mundo me pergunta onde fica o Alegrete. E outra pergunta que me fazem, se eu sou doador de órgãos. Claro que sou doador de órgãos. Segue o rumo do teu próprio coração também e vai lá no site do Tribunal de Justiça e pega a declaração e preenche lá para mostrar para tua família e para todo mundo que doar é legal. É uma campanha do Poder Judiciário do Rio Grande do Sul e do Conselho Nacional de Justiça, tá vendo? Mas que barbaridade! Engajado no tema doação de órgãos, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul oferece à sociedade o projeto Doar é Legal. Você já ouviu falar? Coordenado nacionalmente pelo Conselho Nacional de Justiça, ele é executado pelo TJ Gaúcho e conta com o apoio da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, do Hemocentro da Secretaria da Saúde do Estado e da entidade Via Vida Pro Doações e Transplantes. Conosco, o desembargador Carlos Eduardo Riquiniti, idealizador do Doar é Legal. Seja muito bem-vindo ao nosso Judicast, desembargador. Para começar, conte pra gente como surgiu a ideia do projeto Doar é Legal. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer pela oportunidade de falar um pouco sobre o projeto Doar é Legal, que na verdade foi o primeiro projeto do Judiciário brasileiro a contribuir na importante causa da doação de órgãos. Ele nasce em 2009, quando eu então era diretor do Foro da Capital, e naquela oportunidade, por uma semana, nós movimentamos toda a comunidade jurídica, juízes, advogados, promotores, defensores, procuradores, servidores e todas as pessoas que ingressavam no Foro Central. E lá nós distribuímos uma certidão, que é da nossa linguagem e com base na nossa credibilidade, a credibilidade do judiciário, em que basicamente nós atestávamos que aquela pessoa manifestou em determinada ocasião sua intenção de ser um doador de órgãos. E sugerimos, que a pessoa que recebia aquela certidão repassasse isso para seus familiares. Desembargador, e por que manifestar a vontade de doar por meio de uma certidão de doador de órgãos? Dizem as estatísticas, dizem os estudos, que quando os familiares, que hoje pela legislação são quem efetivamente fazem a doação de órgãos, quando comprovada a morte cefálica de um parente, os familiares, quando abordados sobre a intenção de fazer a doação de órgãos, quando sabem antes de que aquela pessoa que acaba de falecer tinha a intenção de doar seus órgãos, essa abordagem fica muito facilitada. Quase 100% das pessoas, quando sabem que seus familiares gostariam de ser doador de órgãos, acabam anuindo com a doação. Segundo dados do Sistema Nacional de Transplantes, o SNT, os números citados no início do nosso podcast representam aumento de 16% no número absoluto de transplantes de órgãos, quando comparado com o mesmo período de 2022. O Brasil também registrou mais de 6.700 potenciais doadores nos primeiros 6 meses deste ano, Rafa. Exatamente, Tereza. A gente convida agora o juiz da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central de Porto Alegre, Eugênio Terra, que faz parte dos brasileiros que já receberam algum tipo de doação de órgãos. Ele fez primeiro um transplante de fígado e posteriormente um transplante renal. Doutor Eugênio, seja muito bem-vindo ao Judicast. Como foi essa experiência e como é ficar na fila de espera para a doação?
A experiência de aguardar a doação é uma experiência aflitiva, mas ao mesmo tempo de esperança. Porque cada dia que passa, a gente fica sempre na expectativa de ser chamado para fazer o transplante, para fazer os exames da compatibilidade com o órgão que foi doado, mas nunca se sabe, não tem hora para chamar para o transplante. Então ela traz uma certa ansiedade, preocupação, mas quando chega o momento é de uma alegria enorme e é impossível não pensar naquela pessoa quem tu vai receber o órgão, teve a generosidade e a solidariedade de ceder seus órgãos para que outra pessoa pudesse viver e ter melhor qualidade de vida. E como o senhor define o ato da doação? Que recado o senhor deixa para os familiares e para aqueles que decidem doar seus órgãos? Doar é dar uma oportunidade de vida e permitir que essa pessoa que vai receber o órgão doado consiga ter uma convivência familiar maior com seus amigos, retomar a sua vida. E para os familiares, é certo, nem sempre é fácil tomar a decisão de autorizar a doação dos órgãos. Porque é sempre um momento de perda, um momento difícil, e a pessoa às vezes fica num estado emocional de choque ou muito entristecido, que é absolutamente natural, é um momento de luto, de dor, de perda. Por isso é muito importante que quem pretenda doar os órgãos converse com isso com a sua família, diga que é a sua vontade, pois quando chegar o momento de fazer a doação, se vier a acontecer, os familiares terão muito mais tranquilidade em autorizar essa doação de órgãos, pois saberão que era a sua vontade. O ator Marcos Frota é reconhecido nacionalmente por seus diversos personagens na televisão brasileira, mas além disso, é embaixador da doação de órgãos. Marcos, você já falou em outras oportunidades que a doação de órgãos é uma causa que une diferentes crenças e ideologias. Foi por isso que você decidiu se engajar nessa campanha? A vida é feita por milagres. Eu espero, sinceramente, que agora o Brasil se desperte. Nós somos referência na área de transplante, no sistema único de saúde do país inteiro. Agora precisamos ser campeões também no ato de doação. Desembargador Carlos Eduardo Riquiniti. Hoje a certidão atestando que se é um doador de órgãos está disponível no site do TJ e o projeto Doar é Legal é um modelo replicado no âmbito do judiciário em todo o Brasil. Somente no Judiciário Gaúcho foram mais de 40 mil certidões geradas. Podemos afirmar que a ausência dessa certidão pode gerar uma recusa por parte dos familiares? A manifestação de vontade, seja em cartório ou seja através do nosso projeto, que é apenas uma declaração de vontade que o Tribunal de Justiça, o Judiciário atesta aquela intenção de ser doador, serve mais como um meio de informação aos familiares daquela intenção da pessoa, né, do familiar. Hoje, em torno de 50% das abordagens aos familiares para uma doação de órgãos, elas acabam sendo negadas, né? Justamente por quê? Porque as pessoas não sabem que aquela pessoa tinha ou não a intenção de ser um doador. Quando elas sabem, essa abordagem fica extremamente facilitada e dificilmente negada. Antes de encerrar o nosso Judicast, a gente traz 2 relatos. Primeiro, a Caroline Verlindo nos conta como é fazer parte da família de alguém que resolveu efetuar a doação dos órgãos. Meu pai ficou doente, já tinha alguns anos, assim, que a saúde dele já estava mais fragilizada, né? E ele evoluiu para morte cefálica. E aí, então, vem a equipe, né, conversar com a gente. É uma abordagem muito humana, nada, assim, com pressão, né, te pressionando a que tu diga sim, né? As pessoas estão falando e tu não quer decidir, né? Às vezes, não quero, não sei se eu quero decidir isso agora, né? Hoje, o nosso sentimento é de dever cumprir. A gente fez o que melhor a gente poderia ter feito. Então, com certeza, ele está orgulhoso hoje. Edelbert Lorch é transplantado e viu a morte de perto. Hoje, comemora a nova vida com os novos pulmões. Passei 5 meses tentando entrar nesta lista de espera para um transplante. Chamei a minha família, despedi-me da minha esposa, dos meus filhos. Foi um momento difícil na minha caminhada. Na madrugada de sábado para domingo, 6 de novembro, fui acordado porque os pulmões chegaram. Faça a diferença sendo doador de órgãos.
Fale com a sua família, diga que você é doador e vamos salvar vidas. Conheça o projeto Doar é Legal e emita a sua certidão de doador. Basta preencher um formulário virtual no site doarelegal.tjrs.jus.br. Após a confirmação, a certidão sem validade jurídica será gerada. O documento atesta a vontade de voluntários em se tornarem doadores de órgão, servindo, sobretudo, para que familiares fiquem cientes da intenção de ser doador. Obrigada pela parceria, Rafael Ferri. Eu que agradeço, Tereza Klein. E você, que quer ouvir edições anteriores do nosso Judicast, utilize agregadores como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, entre outros. Você também pode ouvir na Rádio Temes no endereço radiotemes.com.br ou baixe o aplicativo da rádio, disponível para sistemas Android e iOS. A edição deste programa foi feita por Mário Melo. Até o próximo Judicast. Judicast, o podcast do Judiciário Gaúcho.